No domingo, dia 30 de março, o Bolsonaro concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e acabou confessando seus próprios crimes. Ou seja, como ele simplesmente não entende o processo que ele está sofrendo, ele vai falando, falando, falando e gerando provas contra si mesmo. Ou seja, o Bolsonaro, apesar de ter passado aí 30 anos, quase 30 anos no legislativo, ele não entende as leis do Brasil. Ele não entende o Estado de Direito. Ele não entende, por consequência, a concepção de democracia desse Estado de Direito. E aí, como ele fala pelos cotovelos, porque ele é um falador, né? Ele é um boca mole, o que acontece? Nessa entrevista, ele acaba mostrando a sua verdadeira face e dando aí, na verdade, o caminho do próprio golpe, né? Esse golpe tabajara que foi dado aí em 8 de janeiro. Ou seja, vejam só, vamos lá. Logo após que ele perdeu, o que aconteceu? O PL entrou na justiça. Então veja, o PL que tinha feito todas as investigações nas urnas, junto com militares, junto com um monte de gente, estava tudo certo, né? Ou seja, como o Bolsonaro perdeu, entrou na justiça e se deu com os burros na água, né? E, obviamente, o que acontece? Ali, o que o Bolsonaro, em seguida, estava procurando, junto com seus militares? As possibilidades de, na voz dele, ele dizendo, ó, estado de sítio, estado de defesa, intervenção, ou seja, tudo isso só pode ocorrer quando você tem uma intervenção no país. Mas a eleição foi normal, não teve nada de errado, o país está funcionando na ordem vigente, sem nenhum problema. Então, isso não tem nenhum sentido. Mas ele procurou isso, né? Além do que também foi recorrer lá ao artigo 142, aquela invenção, né, do Ives Ganda Martins, que deu de bandeja para o governo Bolsonaro dizer que os militares poderiam ser um poder moderador. Só na cabeça desse jurista, que inclusive foi um dos penduricalhos que os juízes ganham, ele foi um dos caras que mais ganhou no Brasil, né? Mas enfim, de qualquer maneira, ali se tentou o quê? Logo após as eleições, articular um golpe branco, né? Ou seja, o Bolsonaro não entende que um presidente, ele é o defensor da República, né? Ou seja, a simples intencionalidade de transpor a ordem democrática, a ordem vigente, portanto, né, já caracteriza o caminho para um golpe. Ou seja, um presidente não pode fazer isso. Tanto é que ele ouviu 2 militares e os caras falaram: bom, se você continuar, você vai ser preso. E ele deu sequência a essa intencionalidade. Ou seja, por quê? Porque como se formou aquele pessoal na frente dos quartéis, ali caracteriza o quê? O povo na rua. Quer queira, quer não queira. Né? E lembre-se, ele ainda era presidente. O presidente, ele é o chefe das Forças Armadas. Aliás, essa loucura no Brasil, né? O cara foi expulso do exército, né? E depois vira presidente e torna-se chefe da instituição a qual ele foi expulso, né? Inédito no mundo. Mas enfim, ele poderia muito bem ali falar, olha, chega, falar lá para os generais nos devidos quartéis, ó, chega dessa coisa em frente dos quartéis. Mas não, ele deixou correr, né? E, obviamente, o que acontece? Se você lê a entrevista dele na Folha, né? Ali já está sendo caracterizado, ele está dando a sequência das coisas erradas que ele fez, né? Ou seja, o Bolsonaro é o cara para deixar louco seus próprios advogados, porque por mais que os caras falem, fique quieto, ele fala, ele não obedece à lei e sempre quer fazer, portanto, o confronto político. E está só gerando provas, elementos para o judiciário condená-lo de fato. E mais, ali
é uma mera entrevista do presidente, né? Porque, para além da entrevista, aí vai ter um monte de minuta, um monte de documentação que foi gerado pró-golpe, né? Os computadores celulares desses generais foram investigados, viu-se ali os diálogos, aí depois envolve tudo, que diz pretos, né? Essa cúpula dos 11 que já estão na cadeia, né? Portanto, realmente a coisa não tem escapatória, né? Por isso que a própria direita já está começando a colocar a figura do Tarcísio para 2026, porque já estão meio que descartando o Bolsonaro, ele não vai ter como escapar. O filho dele fugiu lá para os Estados Unidos sem ter nenhuma condenação, é uma coisa ridícula. E vejam, além disso, o Bolsonaro dizia, quando depois, né, do 8 de janeiro, para tentar se safar, que aquele pessoal que foi lá eram baderneiros, que ele não tem nada a ver com isso. E hoje ele pede anistia? Porque é isso. Ele diz uma coisa e diz outra logo em seguida. Ou seja, a verdade não existe a nenhum momento. É mentira o tempo todo. E mais, nessa mesma entrevista, ele vai dizer que a vacina até hoje é experimento, aquilo que foi aprovado pela Anvisa. Ou seja, é porque o maior crime dele, ele não vai ser julgado, o de ter matado 700 mil pessoas, né, na Covid-19. É que nem o Al Capone, né? Matou pessoas e acabou sendo julgado e incriminado pela evasão fiscal. Ou seja, acaba sendo condenado pelo crime menor, né? Então, obviamente, ele está sendo condenado agora exatamente, aí sou eu colocando, né? Como ele atacou diretamente o judiciário, fisicamente seus representantes, aí, obviamente, o processo segue adiante, né? Tem que seguir adiante. E, além disso, nessa mesma entrevista, ele diz o quê? O repórter pergunta, qual que é o plano B para as eleições? Eu falo, não, o plano B sou eu mesmo. Eu vou até o fim, eu vou ser candidato. Ou seja, o cara não entende que ele está 8 anos fora. Ou seja, ele não entende nem porque ele foi condenado pelo TSE e agora nem entende o processo que ele está sofrendo em função aí do golpe Tabajara. Tanto é que ele termina a entrevista dizendo que o tribunal, o TSE, é um tribunal político, né? E depois, quando ele assistiu lá a audiência onde ele foi tornado réu, ele sai, dá uma entrevista para os repórteres e nessa entrevista ele diz o quê? Ele diz que foi graças ao TSE que o Lula ganhou essas eleições, afinal de contas, o PT incentivou os jovens a tirarem o título de eleitor, foram 4 milhões de jovens e todo mundo sabe que 75% desses jovens votaram no Lula, portanto foi aí que ele perdeu, essa diferença de 2 milhões de votos, foi aí que ele perdeu. É outra mentira, inclusive, dos jovens que tiraram seus títulos naquele momento, para essa eleição, né? Dos jovens de 16 a 17 anos, são 1 milhão e 700 mil. Ou seja, o cara mente o tempo todo. Mas enfim, né? Como ele é boca mole, como ele é falador, quanto mais ele fala, pior a situação dele. Melhor para nós. Ok? Coloque aqui seu comentário. Se você não assistiu o vídeo anterior, tá aí disponível, né? Dê uma olhada e a gente se vê no próximo vídeo.